Lucas 16, capítulo 19, a partir do verso 31. Eu volto um pouquinho, vai ser capítulo 16, verso 19, até o 31. Está escrito assim na palavra do Senhor: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que, todos os dias, se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta deste rico e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também Lázaro, o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, que levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe o seu dedo em água e com a ponta do dedo me refresca a língua, porque eu estou atormentado nestas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está sendo consolado e tu estás em tormento. E além disso, está posto entre nós um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para aí ou daí para cá, isso não é possível. Então replicou o Abraão rico: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles lhe dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés, eles têm o profeta, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, dizendo: Se não houve a Moisés, se não houve os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Que Deus nos abençoe. Amém? Então, essa aqui é uma parábola que Jesus, graças a Pai Noé. Tem que ter folha aí, ou tem aqui? Aqui também tem, viu? Que o Senhor te abençoe, meu fiote. Amém. Amém. Então, a parábola do rico e do Lázaro, nós estamos concluindo ela hoje. Vamos tentar concluir, né, a parábola. Aqui nós temos justamente isto, né? Um quadro, porque Jesus vai contar uma parábola do rico, mostrando o rico que tinha uma família, tinha a família ao redor, e próspero, fazia festa, que é um direito de quem tem condições financeiras, né? De ter os privilégios que nós que estamos no batente, temos uma conta limitada e a gente não pode fazer. A gente vê pessoas que viram e mexem, estão na Europa, está na França, até em Cabo Verde já foram, né? E tem outros que nunca saíram do Pindorama, do Glória, do Conselho Droga Branca. Então, assim, na cultura judaica da época, para o judeu, esses que tinham posses, eles tinham posses porque eles eram favorecidos por Deus. Hoje o judeu é odiado, é perseguido. A Alemanha, Hitler tentou, e há quem diga também historicamente que o catolicismo, né, também contribuiu com essa perseguição dos judeus na Segunda Guerra Mundial, porque eles chegaram a afirmar que quem matou Jesus foram os judeus.
Então aí criou aquele ranço. Isso porque os judeus eles eram e são riquíssimos. Você não vê um judeu mendigo. Você não vê, é promessa, é o que está na Bíblia, na Torá, tranquilo. Mas Jesus não está combatendo aqui a riqueza. Ele fala sempre no Evangelho, o amor à riqueza é a raiz dos males. Tá? O carro nunca vamos dizer assim, que ele é prejudicial à família, ou seja, o carro faz bem. Hoje é uma questão de necessidade de você ter um carro ou não. Eu sei, mas o carro que eu tenho pode ser 2026, pode ser, quem sabe, do ano 2000, como um pouco mais antigo, mas independentemente do carro, tá? Isso não quer dizer que isso é sinal de que eu sou abençoado. Eu sou um trabalhador, trabalhei, como tem muitos incrédulos hoje que são ricos, prósperos, tem empresas, né? No caso até o da Tesla, né? Que está querendo fazer a colonização agora no espaço. Não brinca, não duvida não que o negócio está sério, tá? Desde que Trump, acho que foi num dos governos, não foi no do Trump não, que cogitou a ideia de criar mais uma força armada nos Estados Unidos. Tem a Marinha, tem a Aeronáutica e tem os fuzileiros civis, né, de terra. Tá? Agora estão querendo lançar o pelotão, a parte da Força Armada ligada ao espaço, criar uma primeira frota para cuidar desse, já que eles vão abrir alguma coisa, estão mandando para Marte, mas mais perto é a Lua, ou seja, vai ter que ter um sistema militar, né, para cuidar disso aí também. Serão guerreiros, soldados, que vão trabalhar na esfera extra, fora da atmosfera terrestre. Então, isso tudo cresce, mas esse cara do Tesla não é convertido. Tem tantos outros que não são convertidos, tá? Então, e são ricos, são próximos, tem tudo aquilo que você quer, mas tem tudo o que você quer, mas eles não têm satisfação, nem contentamento. Então, o judeu, ele olhava e tinha na mente isso: eu sou próspero, eu ajudo o pobre, né, aquela coisa toda, então, porque eu sou abençoado. Então, e quando eles olhavam o pobre e diziam que eu não quero ser isso. Tá? Eu não quero ser. Tem gente que, quando dá esmola, estende as mãos, você nem vai todo ministrando coisa ruim, não. Aí você pede, às vezes nem tem dificuldade de pedir esmola, mas quando o filho está na cama, o pai não tem limite de humilhação por causa da dor que está tendo. Então ele pega, mas tem gente que dá dinheiro assim, ó, põe na mão, que Deus te abençoe, nem segura a mão. Fala que a mão está suja, tudo mais. Como se a pobreza pegasse na gente, ela fosse contagiosa. Ou seja, eu não quero. Você ajuda, porque lá dentro do seu coração tem aquele receio. Eu não quero ser como ele. Está em Atos, até na apostila, que o versículo, quando Pedro faz o discurso lá, se não me engano, é Atos capítulo 10, verso 34, quando ele foi chamado para pregar na casa de Cornélio, que judeu não podia entrar na casa de Cornélio, mas aí o Pedro vê o lençol descendo do céu, né, 3 vezes o lençol descia e falava com Pedro, ele estava em jejum, mata e coma. Aí Pedro falava a mesma coisa, tudo com Pedro é 3, anotou, né? Negou Jesus 3 vezes, Jesus pediu para ele confirmar o amor 3 vezes, tá? E ele vira na 3ª vez veio o lençol de novo, mata e coma, e ele fala com Deus, dizendo: eu nunca comi coisa imunda. Então olha o que Deus fala com ele: não contamine, nem diga que é impuro aquilo que eu santifiquei. Então, para que essa experiência que Pedro estava tendo? Porque na hora que teve a experiência, bateu palma no portão. E quando ele foi ver, eram os emissários de Cornélio. E quando Pedro entendeu, desceu, olhou para ele e falou: o que foi? Nosso Senhor Cornélio estava em oração, em jejum. Olha só, aquela parte que judeu nem pode entrar na casa. O cara estava em oração, jejum, e apareceu um anjo dentro da casa dele. E o anjo falou: vai lá, pede para chamar Pedro. Pede para chamar Pedro, porque ele vai te revelar o que você precisa saber. Então, o que os servos de Cornélio fez? Foram, minha obediência ao Senhor, foi até a casa
de Pedro, e lá bateu palma, depois que ele viu que Pedro tinha visto o lençol descendo 3 vezes. Ou seja, Deus estava quebrando a barreira, porque Pedro não iria entrar na casa de Cornélio. E prova disso, que depois que ele entra, quando ele estava lá dentro, ele começou a explicar sobre a questão do Evangelho para Cornélio. Diz a Bíblia que a sala da casa de Cornélio foi tomada de tal forma pelo Espírito Santo que os que estavam dentro da sala falavam em línguas, todos eles foram batizados, todos eles oravam e também profetizavam. Aí Pedro chegou e batizou a turma. E por causa disso teve o primeiro concílio da igreja. Chamaram Pedro, a igreja, para questionar por que você entrou na casa desse cara. Aí, Atos 10, 34, que a gente vai falar nisso aqui, a gente vai ficar na obra missionária e ver o que está por esse lado. Mas não é isso. A Bíblia, em Atos 10, 34, a Bíblia fala que Pedro, depois está aí, que ele está dando satisfação para os judeus religiosos. Ele fala, e abrindo Pedro a boca, disse, eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E ali ele vai falando, porque aquilo que aconteceu conosco quando estávamos no cenáculo, as línguas pousaram sobre nós e nós fomos pregar o Evangelho, quando aquilo que aconteceu no cenáculo aconteceu de novo, mas com eles. Aquela parte que a gente dizia que não estava ajustada. Entendeu? Então, esse negócio de falar que a questão eu sou salvo, é mais fácil de falar eu fui salvo, né? Porque alguém fez, né? Você que foi salvo. Não fica desconexo da verdade. Então, o judeu não pode entrar na casa. Então, Jesus contou uma parábola você abaixa a guarda para... No jantar de casais eu peguei a borboleta, né? Peguei uma ilustração daquela borboleta, que fiquei até com dó de quebrar a bichinha, porque é uma ilustração bacana. Eu até guardei na Bíblia, agora por ela vai dar uma subidinha. Mas justamente por isso, porque a ilustração, ela joga a luz. Você está falando uma doutrina, alguma coisa, mas você joga uma ilustração, a ilustração tem que estar linkada à doutrina, para a pessoa entender. Não, você pegou essa... Você achou essa... É sua? Ah, não, eu tenho ela ali dentro. Aí eu coloquei não vou contar a ilustração toda não, mas a moça estava questionando, querendo derrubar a sabedoria de um ancião. Ela queria, o pessoal fala que ele tinha conselhos bons, assim, não vou falar que não errava. Então ela falou com a irmã dela, eu vou pegar essa ideia, nós vamos envergonhar ele, então aí ele vai ser marcado por esse teste. Então ela de noite ela acordou com a ideia, vou acordar cedo, amanhã vou pegar uma borboleta, vou colocar na minha mão e vou colocar a mão para trás e vou perguntar para o mestre, né? A borboleta que está na minha mão, está viva ou está morta? Aí ela falou com a irmã dela, olha, se ele falar que está viva, eu esmago a bichinha na hora aqui. Falei, não, está morta. Se ele falar, ela está morta, eu abro a mão, solto, ela vai voar. Ou seja, então tem 100% de dar certo. E quando ela faz isso, esse ancião, ele observou, ficou em silêncio, até que ele chegou perto dela, porque ela perguntou de novo, ficou insistindo na frente dos alunos todos. Ele virou para ela e falou assim, a borboleta está na sua mão, tá viva ou está morta? Ele falou assim, não é lá nem cá, depende de você. Se você quiser que ela viva, abre a mão. Se você quiser que ela morra, esmague. Aí você tira a borboleta e você coloca, que ela está falando para os casais, né? O casamento está bom, está vivo, está ruim, vai dar certo? Depende de você. A opção é sua, está na sua mão. Então, a ilustração tem essa função de linkar o que você está falando para fazer com que a pessoa entenda sem resistência. Ali você dá o toque.
Igualzinho Jesus chegou, contou a história direitinho para eles, né? Falou, tinha um rico, próspero, fazia festa todos os dias, fazia banquete, mas aí Jesus começou a montar o cenário. Mas na porta da casa dele tinha um mendigo. O mendigo que ficava sentado na porta e ele estava cheio de feridas no corpo, não comia, aguardava com ansiedade o rico dar sobra para ele. E nessa pintura, o judeu que estava ouvindo está dizendo, o rico abençoado vai abençoar o amaldiçoado. Então, a função do abençoado é estender a mão, tá? Então, ou seja, para eles, o pobre é amaldiçoado e se morrer vai para o inferno. O rico é abençoado, ou seja, tá que nem Abraão, estava lá no paraíso. E quando a Bíblia fala, Jesus conta a parábola e fala, morreram os dois no mesmo dia. Só tem que aí já começa a mudar. Morreram os dois no mesmo dia. E quando morreram os dois, diz a parábola, Jesus falando, quando Lázaro, o perezoso, morre, a Bíblia fala que anjos vieram, pegaram Lázaro e fizeram a travessia. Porque essa travessia hoje, do natural para o sobrenatural, hoje eu vejo vocês, mas aqui dentro tem seres. Anjos de Deus estão ao redor. Demônios também estão ao redor. Tá? Quantas vezes na casa muda o clima, você fala, mas o que aconteceu? Deram brecha, alguma coisa aconteceu, os demônios estão ali dentro. O ministério deles é esse, destruir família. Então, quando acontece essa situação em que os anjos, assim, esse detalhe de Jesus colocar, que essa transição que é feita, você nunca faz essa transição sozinha. Existem seres que te guardam para te conduzir para ali naquela época, filho de Abraão. Mas quando fala que o rico morreu também, a Bíblia diz o quê? O rico morreu e foi sepultado. Há uma diferença no sepultamento de Lázaro. Há uma diferença. E esse versículo 34, capítulo 10 de Atos, que fala sobre essa experiência, esse momento na casa de Cornélio, Pedro, no verso 34, ele como judeu que não queria falar que não mexia com coisa impura, Pedro diz, e abrindo Pedro a boca diz, eu reconheço por verdade que Deus não faz. Porque Deus vai salvar uma parte e não vai salvar a outra. Aí derruba o calvinismo. Não, derruba tudo, né? Porque Deus, o que é pesado ali é que, como eu falei com você, que o inferno foi criado antes do homem. O homem não tinha caído historicamente, mas na eternidade Deus já via. Apocalipse e Gênesis, tudo está aqui, porque Deus já vê. Ele sabe a multidão de veste branca, se você está lá, se eu estou, se for graças à bondade do Senhor Jesus, né? Não tem nem outro jeito. Mas então aqui a gente vê que tem essas condicionantes, que a gente entende mais a criação de Deus. Então, nós não, misericórdia, tem uma turma de homens da humanidade que vai para um lugar que não foi criado para ele, que é o inferno. O rico falou com Abraão, pai Abraão, eu estou aqui, está sofrendo, está difícil, mas é um fogo que não consome. Ele falou, estou no meio do fogo. Mas ele falava, ele tinha raciocínio, ele tinha preocupação, a parte da alma está ali, ele queria que alguém voltasse para falar com os irmãos, que ele errou, que ele ensinou tudo errado. Ele queria. Quando eu falo aquele sermão, um seminário chamado Inferno, que eu não quero que ninguém matricule nele, porque o rico aprendeu tudo isso, mas no lugar errado, no tempo errado. É para aprender evangelho para outros fins que não seja misericórdia, que Jesus fala, e de aprender misericórdia quero o sacrifício. Não, isso para Deus não tem sentido. Nicodemo, se você não nascer de novo, mas é aqui em terra. Então não tem. Aí Pedro falou com os judeus, olha, eu tenho por certo, não é coisa questionável, que Deus não faz acepção de pessoa. Ele salva A, B, C, D, negro, branco, amarelo,
vermelhos, índios, ele salva todos, o amor dele é para todos. João 3,16, o versículo mais lido, mais conhecido e memorizado do mundo. Deus amou o mundo se referindo à alma, de uma maneira não inexplicável, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para quê? O versículo diz, para que todos. Então por que eu não fui para o céu? Não, misericórdia não. Por que o fulano tal não foi para o céu? Porque ele não aceitou a oferta de reconexão entre a criatura e o Criador. Ele preferiu levar a vida tentando criar atalhos, criar caminhos. Então, quando Jesus está falando isso, ele quebrou no raciocínio, porque os judeus ficaram irados, inflamavam, queriam até matar Jesus, porque ele disse o seguinte, em suma, a parábola é isso, Jesus colocou o maldito no céu, e Jesus colocou o abençoado no inferno. Para o judeu, o rico era abençoado, tinha posse, poderes, essa coisa, tudo é terra, irmão, ninguém vai levar nada. Se você pesquisar no Google, cortejo fúnebre de Alexandre o Grande, vai lá ver o que o Alexandre disse para os soldados, para os conselheiros. Olha, eu quero que seja dessa forma, quero que vá na frente colocando, jogando pedras preciosas, prata, ouro, tá? Quero que minha mão fica do lado de fora do caixão, vocês vão me carregar, eu vou ficar balançando a mãozinha aqui. Quero os médicos na frente, na linha de frente também. Aí o pessoal, mas por que é isso, Alexandre? Eu quero dizer para eles que eu estou morrendo, estou indo. Mão para fora, de mão vazia eu vim para este mundo, de mão vazia eu estou voltando. Os bens materiais, joga, fala para o povo entender. Olha, eu tenho todo o dinheiro que o conquistador tem, muito. Ele tentou ser, em Alexandrina tem isso, tem essa narrativa histórica, que ele tentou ser um dos faraós, recebeu o título porque faraó é Deus. Um dos faraós do Egito, o Alexandre o Grande, também almejou isso. Tem muitas estatuetas gregas lá, que é da época do domínio de Alexandre o Grande. Então ele pegou e falou, coloca prata, ouro, fala isso, com todo o dinheiro que eu tive, não consegui levar nada para o outro lado, mão vazia. Os médicos, todos os melhores médicos do reino, nenhum deles conseguiram me impedir de morrer. Ou seja, nós entramos em cena, nós vamos sair. Então a questão não é o ouro juntado aqui, é o ouro juntado lá. E Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala, olha, que hoje tem profecia, tem pregação, tem tudo isso. Mas o maior deles é o amor. Que a única coisa que você leva para o outro lado é o nível de amor que você cresceu. Pastor, tem uma situação que falou num paralelo com o rei Davi, quando ele usa de misericórdia como ele ficou sete, com essa mensagem. Muito bom. Não, sempre, desde o Velho Testamento e o Novo. O Velho Testamento tem uma cortina. Paulo falou que aprendeu e pregou o evangelho que ele não recebeu de homens, nem de Pedro, nem de nenhum apóstolo. Ele pegou, ele recebeu, porque ele excedia em farisaísmo da idade dele. Então, o que Paulo disse quando ele desceu pelo muro na cestinha e foi para a região de deserto, ele disse, foi isso, olha, o evangelho que eu tive foi por revelação. Eu vi o evangelho dentro do velho, o novo dentro do velho. E ele proclamava isso, por isso que ele convencia judeus na discussão, na exposição do Evangelho. Então, o Evangelho senão o comando estava, nós não seríamos pregadores, nós seríamos caçadores de predestinados. Entendeu? Porque o pastor Mendes pregou numa igreja presbiteriana e ele era mestre de fazer apelo, e o apelo dele é que fez assim, grande parte da igreja presbiteriana ficou de pé para aceitar Jesus. Aí o pastor da presbiteriana ficou meio assim, né? Tinha visitante.
Aí o pastor Mendes passou a palavra para ele, ele pegou a palavra e disse: irmãos, agora vocês que aceitaram Jesus, vocês vão para casa e vão orar para saber se você é eleito ou não. Tirou tudo que o pastor Mendes falou. Ou seja, quer dizer que se eu não for eleito, eu estou lascado. Mas a Bíblia fala que todo aquele que crê e que clama tem a resposta do Senhor. João 3,16 diz: Deus amou o mundo, não foi parte do mundo, é o mundo. Ele investiu em Adão, ele queria a restauração de Adão, mas foi assim como Adão quis sair do Éden, ou seja, fez uma escolha, isso é livre-arbítrio puro. Tá? Por que Paulo fala: o querer o bem está em mim, mas o executar não? É uma briga de vontade. Então nós temos um lado terra, queremos aqui, a ideologia daqui, tudo daqui. E temos um outro lado, que é o lado espiritual, de conexão com Deus. Esse lado da conexão deseja ardentemente manter contato com o Criador novamente. Então Jesus veio para salvar o mundo. Agora o mundo não foi salvo. É porque Deus fechou a porta, escolheu os eleitos? Não. Agora, quando você fala da eternidade, no início de todas as coisas, quando tudo está sendo formado, planetas, planetóides, todo o sistema planetário, aí vem a terra é preparada, o Espírito parava sobre a face das águas, trazendo a existência da criação, a terra se torna pronta, apta para a habitação, Deus faz um jardim dentro dela e coloca o ser humano ali dentro. Ou seja, esse é o projeto de Deus. Ou seja, que essa raça possa ser como as estrelas do céu e a areia do mar. Esse é o projeto de Deus. Só tem que Deus criou seres com liberdade de escolha. Vocês podem vir para a escola dominical e a grande maioria de vocês não vem. Entende? Ou seja, é a escolha que fazemos. Isso quer dizer que eles não são salvos? Nunca. Tem gente que tem sede de Deus. Tem gente que já está satisfeito com a experiência que teve. Pastor, eu estava lembrando aqui agora daquele texto de Davi que fala assim: eu nunca sou mendigar ao pobre. Essa parábola não entra em contradição com isso? Não, que mendigar é uma coisa, né? Mendigar, ser pobre é uma coisa, mendigar é outra. Mendigar é uma situação de você não ter nem morada e risco até de subsistência. Então, quando a Bíblia já foi moço, eu nunca vi um justo mendigar. Agora, pobre sempre temos. Jesus era Qual foi a oferta que Jesus e José deram no templo, quando foi apresentar o menino Jesus, o primogênito? Que oferta é essa? Ele não é hoje nessa visão de prosperidade que falava, que ensinam isso, que Jesus ele era praticamente um exportador de imóveis, porque eles eram marceneiros. Então, a gente vê essa necessidade. Quando isso eu ouvi, que quando Deus afortuna uns e deixa outros não afortunados, é um mecanismo que Deus deixa para o exercício do amor, da misericórdia, da aproximação, da confraternização, porque é como se derramasse de um e transferir para o outro a forma do exercício do amor, da gratidão a Deus pelo feito dele. Olha, é muito difícil achar um assim, sabe? A gente tem os Quaker, a veia Quaker, que vem, aquela família Quaker, até hoje fala o nome dela. É uma família que foi próspera e se tornou canal para abençoar missões, abençoar vidas. Tem o outro que nós temos também, é o Colgate, né? Porque me detalha o Colgate, cara temente a Deus, fez o voto. Se o Senhor me abençoar tudo que eu der, eu vou dar o dízimo. Terminou dando mais de 60% do que ganhava e dava para o reino de Deus. Ou seja, onde tem uma igreja, um crente, tem alguém que tem misericórdia. Se alguém, por isso que a Bíblia fala, muitos receberam anjos na sua casa sem saber que era anjo. Às vezes pode ter sido até um mendigo, um pobre, pedindo esmoléu, e às vezes nós travamos essa situação. Então, por isso que a Bíblia fala, ide e aprendei, a misericórdia quero.
Ou seja, quando Deus encontra uma pessoa que é canal, não é uma caixa d'água, uma pessoa que é canal, recebe, mas aprende a repassar. Davi fala, o meu cálice o Senhor transborda. Então aqui Jesus está conversando com esse tipo de raciocínio, o judeu com essa mente. O judeu é perseguido em todo mundo, odiado por causa do dinheiro, porque eles são realmente prósperos. E não vou dizer que essa prosperidade seja diabólica, não é de Deus mesmo. Agora, Jesus falou, Mateus 23, eu usei na última oferta que eu ministrei, que, olha, Jesus fala, ai de vós, hipócritas, escribas e fariseus, que dão dízimo de tudo, coentro, cominho, hortelã, ou seja, dava dízimo de tudo, mas omitiu o amor, a bondade, a misericórdia, o compromisso com as pessoas sociais da comunidade. Então, ai de vocês. Aí ele acrescenta no final do versículo, porque quando eu encontro um crente, um discípulo que tem resistência, fidelidade, eu fico em choque, porque eu não entendeu o amor de Deus. Deus quer te engordar, não é para você ser destruidor, Deus quer te dar para que você seja, como Davi fala, o meu cálice o Senhor transborda, para que você possa fazer parte da ação de Deus na terra, ajudar pessoas, tá? Deu com pouco, mas se a pessoa não consegue dar na própria casa, como é que vai dar para os outros? Então, a gente vê essa preocupação. Os judeus, na hora, eles iraram, chegaram até a pensar em matar Jesus. Ou seja, colocou o cara próspero no inferno e agora o mendigo, hein? Falou pobre não. O mendigo, ele colocou no céu, no seio de Abraão. Então, dentro dessa parábola, nós colocamos umas cruzinhas aí, algumas lições preciosas contidas na parábola. Primeiro, que é o perigo, ali está falando, Deus está destacando isso, o perigo da indiferença. Ou seja, o rico não foi condenado por ter dinheiro, mas por sua total insensibilidade em relação ao sofrimento de alguém não distante, alguém na porta da casa dele, chamado Lázaro, que vivia à sua porta sentindo o cheiro do banquete, porém o estômago vazio. A única coisa que ele recebia, quem tinha misericórdia dele, eram os cachorros, que iam lamber a ferida. O único momento de gozo que ele tinha eram os cachorros na porta. Segundo o ensinamento, o destino final é escolhido em vida. Isso é uma coisa que não preciso nem falar com vocês. Mas céu e inferno é hoje, não é amanhã. Ladrão na cruz, me lembra quando o senhor vier buscar o seu reino? Não, é hoje. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Ou seja, não é no céu, ninguém está no céu. Tá? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Essa palavra é um texto complicado. Ninguém subiu, senão o que desceu e aquele que está. Então, poxa, esquisito isso, né? Não, porque aqui é a linguagem eterna. Ou seja, Jesus já está no céu, nunca deixou de ser Deus, tudo mais. Mas esse Deus se fez carne e veio até nós para olhar nos nossos olhos para falar que há esperança, né? O destino, mas esse destino é escolhido agora em vida, tá? Então, por isso que é importante. Mas já aceitei Jesus, glória a Deus, irmão, não tem problema. O rico também era, e chamou Abraão de pai. Abraão, Moisés, o que Abraão falou com o rico Filipe, ele disse, olha, manda Lázaro descer lá. Olhou, você não mudou o coração, ainda era ser desprezível, está no inferno e olhou para Lázaro no céu. Manda Lázaro, ou seja, a pessoa no inferno vai crescer no conhecimento da maldade. Ali não é apenas o final, não, vai ter crescimento, vai lembrar das vezes que tinha jeito de sair, que quase passou pela porta da eternidade e não aceitou, e vai ficar isso que vai atormentar mais, as oportunidades tidas e não aproveitadas, né? Então, por isso que a gente fica meio assustado com isso, porque a questão é hoje. Às vezes nós somos salvos, eu creio nisso, né? Assim como tem deficientes no plano físico, tem também deficientes no plano espiritual, pessoas que são chamadas de crianças, estão começando agora. Por que Paulo fala? Nós, os fortes, não devemos suportar
agradar a nós mesmos, mas cuidar das fraquezas daqueles que são fracos. Pastor, quando ele fala assim, manda o Lázaro, se Lázaro pudesse dar esse diálogo aqui, lá dentro nós, eu não vou lá. O Lázaro já foi baratinho. Aí Lázaro está lá dormindo, ele está descansando. Não é que não é aquele que quando morre vai descansar, não. Abraão está consciente, está conversando com o rico. Já avisou Hitler lá nesse consolo, dormindo, descansando, depois de ter matado na Segunda Guerra Mundial aquela multidão de pessoas dormindo, descansando. Não, quem sai daqui vai para um lugar chamado Hades ou Sheol, que hoje é a mesma coisa, é o lugar dos mortos, onde que ali eles estão esperando o julgamento final. João 3, 17, 18 diz: todo aquele que crê não é condenado, mas aquele que não crê já está, não vai ser julgado, já está julgado. Aquele que não crê já está condenado, é só fechar os olhos que vai ver, vai conhecer, vai chegar lá, ô rico, ouvi ali tanto de você lá embaixo, os banquetes eram bons mesmo assim, valeu a pena? Então fica por conta disso. A terceira cruzinha. A palavra sagrada nos afirma que haverá uma prestação de conta. Na eternidade, a justiça divina é estabelecida. O que é exaltado e autossuficiente no mundo pode ser rejeitado por Deus, enquanto que o humilde, o sofredor, por isso que Jesus fala, ele não está entrando em coerência, ele fala, as prostitutas vão entrar no céu primeiro do que os santarrões, as prostitutas. Ou seja, porque quando elas convertem, elas sabem o que elas foram, elas sabem o que são. O ladrão na cruz falou com o outro, nós merecemos, nossos atos é isso aqui, está certo, estão certos. Ou seja, não tem essa de auto-merecimento, eu distribuí tanta cesta básica, eu fui no Pindorama, eu fui no Dona Clara, eu fui fazer missões na rua. Irmão, ninguém faz missão para fazer relatório, prestar relatório, não, mano. A gente faz missão por amor à alma. Esse bairro está cheio de pessoas que estão morrendo, suicidando, depressivas, angustiadas, e só recebe crítica das igrejas. É assim porque não aceitou Jesus. Não, poxa, quem é que são os pregadores deste Jesus que você está falando? Você, eu, Hamilton. Eu não quero oprimir vocês não, é uma hora para parar, ser sozinho, para quebrar a cara de pau, né? Porque aí eu vou dar o óleo de peroba, né? A unção, né? A unção do óleo de peroba, a gente vai ungir as caras de pau. Porque a gente está aí, às vezes passa um ano, a gente não leva ninguém para os braços de Jesus. Quando leva um, a gente faz festa pirotécnica. Pensamos em nós, ficamos que nem um rico cuidando só das festas de casa, preocupado com a família, não tem nada contra churrasco. Se for fazer, me chama. Tá? Churrasco, aquela coisa toda. Poxa, mas sempre é bom ter mais um no churrasco. Principalmente algum que às vezes que não tem condição. Entendeu? Que não tem condição de bancar. Porque nós temos aí um grupo perigoso, tem pessoas que têm condição, mas se representam como carentes. Tudo que foi feito na igreja não paga. Está errado. A gente está fechando a mão, como educar meu filho, né? Nesse sentido, tudo é seu, você pode ter tudo, o brinquedo é seu, dele também, se bobear você pega. Então a gente tem que aprender a fazer esse compartilhar, porque compartilhar é participar, Ana. É participar, entendeu? Quando você olha por aqui, você olha, eu não estou falando coisa material, mas que não vai, vende isso tudo dá para cesta básica. Se eu fizer isso, tá, em um mês vai tudo para o sanitário, tudo que te deu. Comeu, vai descer tudo, é um processo natural, entra ou sai. Ou seja, agora tem gente que faz disso aqui como se fosse aqui a igreja. Não, aqui é a casa onde nós nos reunimos. E temos, graças a Deus, isso, a gente pode dar testemunho disso. A quarta cruzinha, na parábola, Abraão atesta a suficiência da Escritura, quando ele afirma, Abraão afirma que os vivos já não possuem os ensinamentos de Moisés. Os vivos já possuem os ensinamentos de Moisés e dos profetas, ou seja, a Bíblia. A Bíblia é o meio principal e suficiente dado por Deus para guiar as pessoas à salvação.
Na hora do culto, você vê a conexão que os membros tá. Você pode ver, às vezes tem apresentação na igreja, tem dança, tá? Dança, tem o louvor, aquela coisa, tudo é o que vai ter no céu. Lá não tem pregação, não tem apelo, é adoração. Então vai ter adoração. Mas aqui na terra o pessoal mostra que não está no céu. Termina o ministério de louvor, às vezes a música, né? Todos não, tá, gente? Termina, você pode observar, desce lá para a cantina e fica lá embaixo conversando. Ou seja, o culto não vale, o culto não conta. Chama a atenção de ver o que eles fazem. Apela. Não, ou seja, nós não precisamos daquilo ali em cima, não, porque nós somos levitas. São mais prepotentes, às vezes, e arrogantes do que os pastores, que são principais da igreja no sentido de ensino, e não têm essa visão, sou melhor do que ti. Então, isso é importante, quando alguém pega o celular para jogar um joguinho, para ver o que fulano tem, para saber o resultado de um jogo. Olha só, você está perante a boca de Deus, que é o púlpito. E você, o que Abraão está falando aqui? Eles têm os profetas, eles têm a lei, escutam. Quando é que não tem alguém que está na liderança deles, porque eles escolhiam na frente deles, de estar levando esse ensino? O corpo diaconal da igreja está descendo direto lá embaixo. Está descendo direto lá embaixo. Eu digo assim, também, mas... Eu acredito que é uma liderança do louvor. Não, eu sei disso, mas o problema não é, porque aí centraliza o problema. Eu peguei um exemplo, né? Centraliza o problema no momento que é o ministério de louvor da igreja. Mas e quando você pega os diáconos conversando fiado atrás da escadaria da igreja lá no alto do culto? E quando você vê diácono lá de fora, falando mal da igreja, lá de fora? Eu acredito que entendeu? Eu acredito que a igreja é ensinada. Não, ensinado, mas o ensino você pode dizer, não sejamos apenas ouvintes, né? Porque a Bíblia fala, quando você entrar na casa do Senhor, inclina-te. Por isso que eu falo sempre, quando tiver duas pessoas, ele está aqui, ele está presente. Agora, tem gente que fica na religiosidade, os ensinamentos que estão aqui, as interpretações que eu tenho, mas não se curvam perante o Criador, entendeu? Se é um culto a Deus, olha, eu vou falar, hoje à noite eu vou mandar separar duas bandejinhas, ou uma bandejinha só de cálice, para mim fazer a ceia à noite. Porque eu me senti totalmente em xeque. A gente fala tanta coisa, aquela música que canta aí, que o pessoal canta, eu deixei tudo por causa do Senhor, eu abri mão da minha vida por causa do Senhor. Vem um jogo, a pessoa larga uma santa ceia por causa de um jogo de futebol. E hoje você tem não cabe você lá dentro, cabe da telinha. Mas por que tanto frenesi? A alma gosta disso. Não sou contra não, sou cruzeirense. Tá? Eu tenho time de futebol. Mas, poxa, é tudo no lugar. Essa hora quem é primeiro? É pai ou jogo? Pastor, falando isso aqui, eu já participei de um jogo, que não é calor, os líderes falam assim, a gente fica, tem todo mundo bebê. Mas o problema é que radicalismo tem que ter. Então você não toca. Se você não acha. Se o seu. Olha, se eu fosse operar lá, eu fui operar e o meu médico abriu meu peito, o doutor Rodolfo, o meu médico era boliviano, exportador de droga lá, o pessoal. Quando eu fiquei sabendo que o meu médico é boliviano, esse cara formou em... Ninguém pega com a mão impura algo para fazer uma cirurgia. Então, para mim ser médico, eu fiquei fã dele, porque pelo jeito e tudo mais, aquela coisa toda. Agora, tem gente que fala do sagrado, mas não tem uma linguagem sagrada, um olhar sagrado, um coração sagrado. Conhece Bíblia, mano. Jesus falou, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus aqui na terra. Agora, imagina você na pele do rico, chegar a receber isso aqui. Você vai sentar no tobogã de brasa e caindo
e você vai descendo, escorregando naquele tobogã de brasa e ardendo, e o vento vem, sopra mais, fica mais incandescente. Quando você olha para a direita, está descendo Aparecida, Santo Antônio, Gosme, Damião, tudo aquilo que você acreditou está descendo contigo. E você olha para cima, uma abertura pequenininha, só está se fechando. Fala, poxa, tudo que eu acreditei está me distanciando daquilo. É uma coisa, é você que vai prestar conta da sua salvação, meu filho. Pastor, porque tem coisas que eu ouvi há muitos anos, e agora na minha vida vai dando um start. Poxa, eu ouvi isso aí, e agora começou a fazer sentido, aquilo começou a fazer peso, e eu comecei a colocar isso como relevância. Então eu acredito que o reino de Deus, as palavras são sementes plantadas. E que o tempo para germinar. Igualzinho a igreja no capítulo, a pessoa, a igreja não está em crise não, viu? Se alguém fala, não, a igreja não tem crise não, nós temos, senão nosso Deus é incompetente. Deus dá e permite momentos. A igreja nossa, em 40 anos, ela construiu, ela não tinha nada. Você lembra disso? A gente fazia na reunião, agora, quem é que vai poder sentir no gozo o coração, passar na porta da igreja e olhar e falar, poxa, aí tem meu cheiro. Tem gente que nesse período de tempo todo ficou na igreja, usufruiu a igreja, participou, até pegou cargo de liderança na igreja, mas você passa a mão na parede e não tem o cheiro dele. É mulher, com uma mulher jovem em casa, com um marido rico, trabalhador, mas ele investe na vizinha. Cuida da vizinha, cuida dos filhos da vizinha, dá dinheiro para a vizinha, dá carro para a vizinha, na casa dele. Entendeu? E não se engane, essas pessoas se trocam. Muitos saíram da igreja e foram. Tá? Não, vocês vão me ver falando no púlpito isso. Estou falando com vocês. Ou seja, então, tiveram um crescimento espiritual aqui dentro, até a nível ministerial. Mas e aí? Ah, mas eu quero montar a minha. Entendeu? Aqui, ó. Que cor que é esse tijolo está aqui dentro? Esse que está aqui, está queimado ou é aquele mais ou menos? Vocês não entendem de tijolo, não? Qual que é esse tijolo? Como é que é esse tijolo aqui? Por natureza tem que ser ele. Não, é o que eu estou falando. O tijolo na construção ele some. O objetivo dele é fazer a parede. Aqui vem reboque, vem chapisco, vem lixamento, vem massa corrida, depois vem seleção de cores e coloca tudo. Aqui acabou, aqui não tem o Filipinho não. Que deu certo, Felipe? Se o Felipe está aparecendo demais, é porque é um tijolo que não entrou na parede. Juntas de ligadura, que Paulo fala em Coríntios, nós somos juntas de ligadura. O menor membro está ligado ao corpo. Ah, mas esse dedinho eu fico bem, Lula está bem com 4 dedos. Então põe o dedo na mesa e dá uma martelada sobre o seu dedo, marreta, para esmagar o dedo dele. Quem vai chorar? É o teu olho. Quem vai levar as injeções anti-inflamatórias? É o seu braço. E quem vai receber as artérias, os medicamentos, até transfusão de sangue, se for necessário. Você só entende a importância do membro quando você perde o membro. Então, todos nós temos a responsabilidade. Ouvir coisa que não presta, você vai ouvir sempre. Todo aquele que fala de ossada é porque é morador de ossada. Tá? Felipe, falta quanto aí? Opa, é a primeira vez que eu vou concluir. Então, a penúltima cruz. Preocupação com família e destino final deve existir enquanto nós estamos aqui na terra. Porque lá no céu não vai ter transinha, não, nem preservativo, tá, irmão? Lá no céu não tem sexo, não. Jesus falou, no céu não vai ter. Você vai conhecer os seus filhos, sua esposa, mas o sentimento não é esse que você tem aqui, não. Bem, nem briga, nem nada. Aqui vocês vão só ter o contentamento. Passamos e chegamos. Ali vai a eternidade toda. Para que você vai estar na eternidade? Se a eternidade é a geografia,
Então, a eternidade precisa de pessoas, agentes com corpos que não são dominados nem impedidos pelo aquilo que é matéria. Jesus estava, os discípulos reunidos, ele apareceu, está tudo fechado. Ele apareceu no meio. Por isso que Paulo fala, nós receberemos o corpo glorificado. Um corpo que não está sujeito à fome, um corpo que não está sujeito à sede, um corpo que não está sujeito às limitações de velocidade, por isso que eles colocaram asinhas nos anjos, porque eles eram tão rápidos que só podia ter asa para voar. Colocaram asa nesse contexto. Porque os seres angelicais, eles se locomovem, eu não sou PhD disso não, né, mas numa velocidade extremamente absurda, tá? Porque o universo não tem fim, precisa, na onipresença de Deus, ou seja, aonde tiver uma necessidade, os anjos já são direcionados para aquela posição. Então nós teremos, se nós não tivermos competência, Pai do céu, me ajuda aí, se não tivermos competência para cuidar de um jardim lá no Éden, como é que vamos cuidar disso aí? Será que nós vamos só saber que existe a Via Láctea? O negócio é muito mais profundo, irmãos. Paulo foi lá e viu, e ele disse, o que eu vi não me permitiram contar. O negócio é extravagante. Então aí que vai, nós estaremos ao lado do Criador como servos para a manutenção do Éden, que agora é um Éden diferente do primeiro. Mas o alerta tem. Eu fui posto para fora do Éden. É claro que quando nós falamos de Gênesis e Apocalipse, fechou. Tudo que tem para acontecer, está aqui. Para sempre com o Senhor. Vou andar nas ruas de ouro. Que ouro, irmão? Que ouro? Aqui o ouro pisa em você lá. O que está dizendo é que lá os valores estarão debaixo. Não terá um peso para dominar o seu coração. Você que vai ser a pérola de Deus. A última cruzinha, nadar no tempo. Com a ressurreição de Jesus, o Sheol ficou sendo residência dos perdidos. O paraíso, que Jesus falou com o ladrão, hoje estará comigo no paraíso, o paraíso se tornou definitivamente a morada momentânea dos salvos até a ida definitiva para as moradas eternas. Foi Jesus quem falou com o ladrão arrependido. Respondeu-lhe Jesus, Lucas 23, 43, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Quer trocar a vida com 70 anos, os títulos da Júlio Rimet, ou das Copas que até o mundo todo está vivendo nesse momento, né? O mundo todo vivendo nesse momento. E não é ruim não, irmãos. Eu não estou falando que é ruim. Jesus falou, quando é que vai vir o Filho do Homem? Olha, quando na volta do Filho do Homem, Jesus falando, vai ser como nos dias de Noé. Nem é pecado não. Estarão casando, casar não é pecado. Trabalhando, trabalhar não é pecado. Estarão ali nos jogos, no teatro, né? Nas parabólicas. Ou seja, vai ser como no dia de Noé. Todo mundo está vivendo a vida. Eis que de repente o dilúvio cai. Só 8 foram. Jesus pergunta, porventura vai ter fé na terra no dia que eu voltar? Noé salvou 8. Ele gastou muito tempo construindo aquela arca. Ninguém quis entrar. Ninguém. Quando a água caiu, aí escorreram. Mas aí tem o detalhe de Deus. A arca foi trancada, por dentro ou por fora? Foi Deus que trancou. Tinha uma janela em cima da arca, durante toda a tormenta. Só tinha uma direção para você olhar, para o alto. Você via o céu, porque é do alto que a nossa ajuda vem. Aqui embaixo, chacoalhar para a direita, para a esquerda. Aqui embaixo. Agora você imagina se a porta fosse aberta por lá de dentro.
As crianças. Não, Não, mas não, ali não seria mais o erro, o problema seria com Noé. Aquela. Tá, já estou indo. Aquela turma de criança batendo na portinha. Vovô Noé! Você já pensou? Ou então titia Ana! Nana, eu trouxe a lição. E a Ana não pode abrir a porta, porque se ela pudesse, ela abria. Mas Deus fechou a porta. A parábola das 10 virgens. O noivo chegou. As 5 entraram. As outras 5 bateram. Não entraram. Então, a parábola do rico e do Lázaro, ela nos ensina, é o seminário, vou até pregar sobre o seminário de novo, a aula de teologia que o rico dá aqui dentro, conhecimento da palavra, chamou Abraão com respeito, pai Abraão, oh, meu Deus, vai ter gente por 5 orando Pai Nosso, irmão, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu estou esquecendo que está gravando, meu Deus. Vamos ver se